Que bom que Jesus está aqui, né, irmãos? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos mantivessem a sua Bíblia aberta para que possamos meditar, trabalhar o tema sementes entre espinhos. Diga comigo, sementes entre espinhos. Ok. Para isso usaremos dois versículos do capítulo 8, o 7 e o 14. Versículo 7 está escrito: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 14: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer, neste capítulo, no contexto desses dois versículos, que Jesus estava passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e com ele iam os 12 discípulos, mas não somente os 12, havia também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, outras que foram curadas de suas enfermidades. Madalena, que era uma das Marias, que outrora era cheia de demônios, e agora estava liberta e andava com Jesus e os discípulos. Havia também a Joana, mulher de Cusá, que era procurador de Herodes, uma mulher da alta sociedade, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eu acho isto incrível. Glória a Deus. Essas mulheres, elas não só contribuíam com seus testemunhos de vida transformadas pelo poder do evangelho anunciado pelo Senhor, mas também com as suas próprias vidas. E a palavra de Deus vai dizer que, de repente, como era normal acontecer, uma grande multidão foi ter com Jesus, e gente de todas as cidades ali adjacentes, e o Senhor, naquele dia, começou a falar àquela multidão através de parábolas. E ele iniciou no versículo 5 do capítulo 8, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ele fala da parábola do semeador. E eu comecei a pensar qual seria o propósito de Jesus trazer esta parábola para aquele momento.
E para que eu pudesse, para que você possa entender isso, é necessário que primeiro você saiba o real e verdadeiro sentido destas pequenas histórias que Jesus contava, ou seja, destas parábolas. Era através desta parábola que ele fazia uma comparação. A parábola não era apenas uma comparação, mas também um paralelo. Eu particularmente, eu gosto muito dos paralelos, de trazer a história da Bíblia e fazer comparação com a realidade nossa de hoje. Isto é paralelo. Isto é trazer uma narração curta que o Senhor fazia para ensinar ou trazer a lume verdades moral e verdade espiritual, para abrir a mente e o coração dos seus ouvintes. Ele usava, e era comum no seu ministério, usar as parábolas. E aqui ele trouxe a da semente. E não havia nada de errado, nem com a semente, nem também com o semeador. Mas algumas sementes caíram entre espinhos. Observem que aquelas sementes, desenvolveram-se, mas foram abafadas e não produziram nada. O Senhor agora vai dizer que uma daquelas sementes, porque quando eu trouxe o versículo 7, veio na continuidade, disse: outra caiu no meio dos espinhos. Por que outra? Porque ele fala que quando o semeador começou a semear, no versículo 5, uma parte caiu à beira do caminho, a outra sobre pedras, e a outra sobre espinho, e outra que caiu em boa terra. Ele fala que essas sementes caíram em lugares diferentes, mas nós tomamos apenas essa semente que caiu entre os espinhos, para entender o que o Senhor, qual é a lição que ele queria dar naquele dia, para os discípulos muito especialmente, e também para toda aquela multidão. Na verdade, aquela semente, ela caiu entre espinhos. E o problema não estava nem em quem estava semeando, nem também estava na semente. O que realmente impediu, o que realmente prejudicou aquela semente dar o fruto necessário, o fruto que precisava ter vida. Então, qual era o paralelo que o Senhor queria fazer? Ele queria trazer para nós outros hoje o porquê de muitas sementes elas não produzirem os frutos necessários. Louvado seja Deus para sempre. E há 3 razões pelas quais uma semente ela pode não produzir ou não dar o fruto que precisa dar. A primeira coisa é os cuidados da vida. A segunda coisa são as riquezas ou os bens que alguém pode possuir, que alguém pode ter. E a terceira coisa são os prazeres que levam a pessoa a se iludir. Então essas 3 coisas, certamente esta noite vai marcar a sua vida. Essas 3 coisas certamente vai levar você a compreender porque muitas vidas deixam de estar na altura que Deus tem colocado e que Deus quer que esteja. Vamos entender isso devagar. Observe que o Senhor diz que a semente caiu no meio dos espinhos. E aquela que caiu no meio dos espinhos
ao crescerem com ela, a sufocaram. Ou seja, até que ela desenvolveu, mas ela foi sufocada. No versículo 14 diz o porquê. A que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas. Pastor, eu não entendi. Vamos responder isto. Por quê? Eu perguntei e eu respondi. Porque os discípulos, quando o Senhor terminou de contar a parábola, eles se aproximaram de Jesus, depois que a multidão saiu, e perguntaram: que parábola é esta? Que parábola é esta? Ou, em outras palavras, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer. Ora, se eles que andavam com Jesus, se eles que estavam tão acostumados com as parábolas, eles não entenderam, imagina nós outros hoje. Versículo 9, observe aí, que eles interrogaram ao Senhor perguntando: que parábola é esta? Aí o Senhor disse a eles, no versículo 10, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente, o que é a semente? A semente é o quê? A palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir, e o diabo arrebata-lhe do seu coração. A que caiu nas pedras, são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não tem profundidade, não tem raiz. E a que caiu entre os espinhos, são que ouvem e no decorrer dos dias são sufocadas. Vamos trazer para nós outros hoje os cuidados desta vida. Os cuidados, ou seja, a preocupação de muitas pessoas pelas coisas terrenas são tão fortes, são tão grandes, são tantas, que o melhor da vida eles deixam de lado. E daí, por quê? Não crescem espiritualmente. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Lucas 21 e 34. Disse o Senhor: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um ladrão. O que o Senhor estava dizendo através daquela parábola, aquela multidão, é que a preocupação que eles tinham pelas coisas da terra eram tão fortes e grandes que eles esqueciam de servir a Deus, de procurar saber acerca do reino de Deus, acerca do Senhor Jesus. Não é diferente na nossa geração. Há uma preocupação muito grande hoje das pessoas em correr atrás de posição, em correr atrás de dinheiro, em correr atrás de poder. Então, dinheiro, posição e tantas outras coisas as pessoas têm corrido atrás, que não têm tido tempo para Deus. Quantas pessoas não têm mais tempo de servir a Deus?
Quantas pessoas já não têm tempo para orar? Quantas pessoas já não têm tempo de ler a Bíblia? Quantas pessoas não têm mais tempo nem de vir ao culto? Ah, pastor, eu vivo muito ocupado. Olha, pastor, eu tenho corrido tanto. Olha, pastor, quando eu chego em casa, eu chego aos pedaços. Parabéns ao irmão pela palavra que ele deu aqui em cima, dizendo que se fosse dar ocasião à carne, ele não viria para o culto porque ele está cansado. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estas coisas são sérias, são relevantes, e muitas vezes a gente não se dá conta. Glória a Deus. O salmista, no Salmo 55, versículo 22, ele diz assim: confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. O mesmo salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Escuta, irmão, Deus sabe o que você precisa. Você não precisa negar o seu tempo a Deus por conta das suas necessidades materiais, existenciais da vida. Não. O Senhor disse: em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão acrescentadas. Amados, Deus não mudou. Quem crê que Deus não mudou? Será que verdadeiramente estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Leiamos comigo a Bíblia. Lucas 18, 24 e depois 28. Deixa eu dizer a vocês o perigo. Deixa eu dizer para vocês o perigo de nós canalizarmos as nossas preocupações com as coisas da terra. E Jesus, versículo 24 do capítulo 18 de Lucas: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Aquele homem estava muito triste. Versículo 28. Como você lê? Disse Pedro, o que ele disse? Nós temos um homem muito triste. E nós temos um discípulo questionando o futuro. Aquele homem que estava muito triste. Aquele homem era um homem de posição. Aquele homem tinha muito dinheiro. Aquele homem só não tinha salvação. Ele não tinha a vida eterna, e era o que ele procurava. E ele entendeu que Jesus tinha para lhe dar e podia lhe fazer aquilo. E reconheceu que Jesus era bom. E o Senhor disse a ele que ele pegasse a riqueza que ele tinha, repartisse com os pobres e depois pudesse vim segui-lo. Aquele homem devia ter ficado muito feliz, muito alegre.
Por quê, pastor? Pelo privilégio de seguir a Jesus, de andar com o Filho de Deus. Mas aquele homem, pelo contrário, ele ficou muito triste. E qual era a razão da tristeza daquele homem? Os bens que ele possuía. Em suma, o que era mais importante para ele não era Deus, era as riquezas. Porque se fosse Deus, ele não teria ficado triste. O que na verdade tem sufocado a vida de muitas pessoas são os cuidados desta vida. Por que que muitas pessoas não conseguem serem fiéis a Deus? Por conta dos cuidados da vida. São sufocadas pelos cuidados da vida. Glória a Deus. Tem medo do seu amanhã, do seu futuro, do que possa acontecer. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia vai me dizer que quem confia no Senhor não se abala, mas permanece para sempre. Não deixe que os cuidados da vida venham lhe sufocar, venham lhe impedir que você seja o que Deus quer que você seja. Glória a Deus. Deus quer o melhor para a sua vida e tem o melhor para lhe dar. Mas vai depender unicamente de que? Da sua atitude. Observe que aquela semente, ela caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então, veja aonde você está crescendo. A pessoa assim, que ouvem a palavra, sabe que é a verdade. Aí diz o Senhor, porém no decorrer dos dias, são sufocados. Ora, o que é que sufoca uma pessoa? São os contradizentes. Você já pensou quando alguém chega em casa feliz da vida? Porque agora é crente. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei para o trabalho feliz da vida. Eu agora era crente. Mas fui impactado. O meu chefe bateu de frente comigo e disse: que loucura, absurdo que eu soube que você deixou a sua religião por essa besteira de crente. E disse: poucas e boas, agora você só vai faltar me dizer que está salvo. Os espinhos, porque os espinhos machucam, ferem, e eles doem. Aleluia. A palavra, a semente foi semeada. Ela estava dentro, estava florescendo dentro de mim. E eu estava crescendo na graça. Glória a Deus. E agora vê os espinhos para me sufocar. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor teve aquele cuidado de contar esta parábola para dizer: tenha cuidado com os cuidados desta vida, tenha cuidado com os espinhos. Glória a Deus. Deixa ou permita que esta semente da palavra que está dentro de você não seja sufocada. E a melhor forma, meus amados e queridos irmãos, de não ser sufocado pelos espinhos é crescer em tudo na graça e no conhecimento da palavra de Deus.
É por esta razão que nós insistimos tanto com a escola dominical. É por esta razão que nós insistimos tanto com cultos de ensino, com a pregação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então são esses espinhos que tentam sufocar a semente. Glória a Deus. Agora outra razão, meus amados irmãos, que pode abafar esta semente, são as riquezas, são os bens. Vejamos Eclesiastes 2:8. Glória a Deus. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Eclesiastes 2:8. Salomão estava se expondo, Salomão estava se envaidecendo, Salomão estava se orgulhando com empáfia das suas possessões, daquilo, dos bens e da vida que ele levava. E isto fatalmente leva uma pessoa à queda. E não foi à toa que isto aconteceu. Meus amados e queridos irmãos, dinheiro é muito bom, posição também, porém o amor ao dinheiro, a vaidade, a ostentação pode levar qualquer um à queda. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, versículo 10, ele fala sobre o amor ao dinheiro. E ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E por causa dele, muitos se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Há pessoas que amam tanto o dinheiro, mas Salomão vai dizer que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mas há pessoas que não estão preocupadas com isso, são gananciosas, elas querem dinheiro, e por dinheiro faz qualquer coisa. Por dinheiro enganam, mentem, caluniam, detratam, faz coisas, irmãos, absurdas e chega a ser estúpidas por causa do dinheiro. Então tenhamos muito cuidado em não sermos amantes do dinheiro, porque o dinheiro tem levado muitos à ruína, porque o dinheiro tem destruído famílias inteiras, porque o dinheiro tem levado pessoas até a se tornarem assassinas. Está aí o maior escândalo no Brasil e fora dele, de um pastor que foi morto por uma pastora, assassinado. E seguramente o dinheiro foi o pivô de todas aquelas coisas. Mas a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, vai dizer assim: que nós devemos fugir destas coisas. Eu quero que você me acompanhe agora. Lucas capítulo 12. Lucas 12. 13 ao 21. Lucas 12. Vamos ler a Bíblia.
Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu àquele homem: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O dinheiro também sufoca. O dinheiro sufoca. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu o homem era rico e o campo dele produziu em abundância. Era a resposta de Jesus por parábola àquele homem que tinha o colocado por repartidor entre ele e o irmão. E o Senhor disse: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde colocar os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, recolhereis todo o meu produto e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Em outra tradução, folga. Versículo 20, a igreja. Meus amados, a riqueza de alguém não consiste nos bens que ela possui. Não é o patrimônio que você constrói. Não é a casa bonita que você mora ou o carro novo que você possui que vai lhe fazer uma pessoa feliz, que vai lhe fazer uma pessoa realizada. Nunca devemos colocar o nosso coração nestas coisas. Devemos sim lutar para ter, para alcançar o melhor de Deus. Isso são conquistas, mas nunca devemos colocar o nosso coração em coisas que são perenes, que são passageiras. Principalmente, tomar o lugar de Deus. Aí o Senhor no versículo 21 diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Glória a Deus. As riquezas e bens, sim, elas podem sufocar a vida de uma pessoa. Se ela colocar nas coisas materiais, nos seus bens, na sua riqueza, ou mesmo na sua posição e até na sua beleza, se colocar em primeiro lugar. Nós precisamos sermos ricos para com Deus. Lucas 12:33. Leia para mim. Isto.
É aí sim que deve estar o nosso coração. 1 Timóteo 6 e 7. Por favor, a igreja, encontra 1 Timóteo 6 e 7. Porque nada, mas eu quero que os irmãos achem. Nada trouxemos para este, nada, absolutamente nada você trouxe para este mundo, vírgula. Nem coisa alguma ou nada levaremos deste mundo. Ora, se nós entendemos que nada trouxemos, se nós entendemos que nada deste mundo vamos levar, por que estamos presos às coisas desta vida? Por quê? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque estamos sendo sufocados pelos espinhos. A semente, a palavra de Deus, ela é semente. E esta palavra foi lançada na minha vida, na sua vida, no meu coração e no seu coração. Deixa esta palavra crescer. Deixa esta palavra florescer. Deixa esta palavra produzir o seu fruto. E quando isso não acontece, quando você se deixa influenciar com os cuidados da vida, mas eu quero dizer que você entrou nesse reino, não foi para ser influenciado, mas para influenciar. Você entrou nesse reino e precisa reconhecer que dele você tem que ser servo e ele tem um Senhor. Se isso não te atingir, não te alcançar, você vai sempre ter problemas de identidade espiritual. Aleluia. Escute, irmão. As riquezas ou bens que nós possuímos, você não pode esquecer que foi Deus quem te deu. Nada trouxemos para este mundo e nada vamos. Você já viu algum ataúde ou caixão com gavetas? Não tem. Não deixe que as riquezas mude o seu caráter, transforme a sua personalidade. Tem pessoas que não podem ter as coisas. Quando Deus abençoa um pouquinho, já se ensoberbece, já se orgulha, já olha os outros assim. Não pode ter uma roupa de marca. Aí vai para o leito da dor, aí o hospital lhe dá um pedaço de pano daquele amarrado num cordãozinho e diz: olha, você vai ficar vestido assim. Mas não dá não para trazer a minha roupa de marca. Escute, você não é melhor do que ninguém. Nós somos, sabe o quê? Pó. Sabe o que somos? Cinza. E sabe o quê? Mais? Nada mais. Aleluia. Agora, o que faz com que você seja diferente é a presença de Deus na sua vida. É o poder de Deus através de você operando no mundo real e visível. É a semente crescendo e você frutificando e Deus sendo glorificado. As multidões estavam ali. Aleluia.
Mas o que traz também, meus amados irmãos, o que abafa a semente, são também os prazeres da vida. Os prazeres. Versículo 14 diz assim que no decorrer dos dias, escute, esse no decorrer dos dias é o tempo que você está andando com Jesus. É o tempo que esta semente foi lançada no seu coração. Decorrer. Tempo, aqui fala de tempo. No decorrer dos dias. Foram sufocadas com as riquezas. Foram sufocadas com os deleites. E houve frutos? Houve. Mas não deu tempo a amadurecer. Os prazeres. Que são esses prazeres? São as sensações agradáveis de contentamentos ou de alegria, produzida por aquilo que você ouve, que você vê, que você participa. São as alegrias, são os relacionamentos, são as satisfações, são os desejos, são a vontade, são as diversões, esses prazeres que são produzidos no seu homem exterior. Ele pode sim sufocar esta semente da palavra que está lá dentro de você. Mas escute, a Bíblia fala de alguém que vivia muito bem, sim senhor, bem servido. Seu nome, Moisés. Moisés, meus amados irmãos, era filho da filha de Faraó. Pense a posição que ele tinha no Egito. Desde a sua formação. Mas a Bíblia vai dizer que pela fé, Moisés, quando já homem, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11, 24. Ele desprezou os tesouros do Egito. Ele desprezou a vida palaciana. Ele desprezou o luxo. Ele desprezou a vida de senhor. Ele desprezou a posição, alta posição naquele palácio. Uma das maiores, se não a maior depois da de Faraó. Como alguém despreza todas essas coisas? Porque havia uma semente dentro dele que fez com que ele tivesse um pensamento firme, um caráter formado. Glória a Deus. E esta semente foi colocado dentro dele por Joquebede, louvado seja Deus. E ela, como uma simples ajudadora, ou uma simples empregada palaciana, mas havia ali um propósito de Deus, e ela teve a coragem de formar aquela criança, temendo a Deus, os caminhos do Senhor, falando do grande amor de Deus, da providência divina, inculcando na mente dele que ele seria um instrumento poderoso nas mãos de Deus,
E ele floresceu com aquela ideia, cresceu com ela e disse: agora sim, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Senhoras e senhores, meus amados e queridos irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por um pouquinho só de tempo estamos aqui, mas uma semente poderosa de Deus foi colocada em nossos corações pelo Espírito Santo, e há sim uma manifestação dos filhos de Deus nesta última hora da igreja do Senhor aqui na terra, e nós não devemos deixar que o mundo nos sufoque, que os bens nos sufoque, e que nada, prazer nenhum da vida sufoque a nossa fé no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e é Senhor desta igreja. Há uma semente poderosa plantada por Deus na tua vida, que nos leva a tomar decisão, que não permite que os bens, as riquezas e os prazeres nos sufoquem. Não. Glória a Deus. Mais uma vez hoje, eu estava ouvindo o pedido de perdão de Jimmy Swaggart. É algo que nos abala e que nos faz chorar. Eu até mandei para o grupo dos dirigentes. Glória a Deus. Um dia, ele se deixou levar pelos prazeres da vida. E aquela semente poderosa que Deus colocou dentro dele foi sufocada. Mas a bom tempo ele caiu em si. E ele amargou com aquela queda. E fez uma confissão pública para o mundo inteiro ouvir e ser abalado. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés estava lá. Moisés estava lá, mas havia uma semente dentro dele. Nós estamos aqui embaixo, mas há uma semente dentro de nós. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que nós não somos daqui. Tem uma semente dentro de nós que cresce e que aumenta o nosso desejo. Maranata, Maranata. Há uma semente dentro de nós que não nos deixa, não nos permite iludir com os prazeres que o mundo está oferecendo. Anda cachorro que labás. Há tantas coisas boas e maravilhosas que o mundo traz para você, que vem lhe oferecer, mas diga não, não seja sufocado. Não, Moisés estava lá, mas ele sabia que ele não era de lá. Deram uma posição de honra a ele, mas ele sabia que não era de lá. Deram muito dinheiro para ele, mas ele sabia que não era de lá. E o que foi que ele fez? Ele não temeu a Faraó, ele tomou uma decisão. No versículo 25... vai dizer que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, ele deixou o palácio com tudo e que lhe ofereciam. Não foi simplesmente por deixar. Tinha um motivo. Qual era o motivo? Pecado. Glória a Deus. Você fica comigo. Você fica aqui comigo. Eu quero você ao meu lado. Vou lhe pagar bem. Agora você tem que mentir. Você tem que falar mal daquele irmão.
Você tem que acabar com a vida daquele outro. Mas mais nada, eu te pago bem. Não se preocupe. Quanto é que você quer? Quanto é que você quer? Eu quero saber, eu sou crente. Isso não me interessa, eu quero saber quanto é que você quer. Eu quero 30 moedas e serve. Pronto, aqui as 30 moedas. Pronto. Você não precisa fazer muita coisa não, você vai dar só um beijo. É um beijo só e está resolvido o problema. Fechou o nosso acordo. Eu acordo com você, um beijo. E lhe pago bem. 30 moedas por um beijo. E um beijo em quem? No seu irmão, no seu amigo. Glória a Deus. E aquele homem sentou na mesa com ele. E aquele homem comeu pão com ele. E aquele homem bebeu vinho com ele. Mas estava sufocado pelos espinhos. E a semente foi sufocada. E até que o Senhor tentou mudar a história dele. Quando ele entrou no jardim, o Senhor olhou dentro dos olhos dele. Dentro dos olhos. Vou olhar dentro do seu olho. E disse: amigo. Amigo. Ele não disse bandido, traidor, infeliz. Não, ele disse amigo. E Jesus nunca foi hipócrita. Nunca achou sem engano em sua boca. Ele disse amigo, amigo, amigo. Judas se suicidou, irmão, com aquele grito dentro da mente dele, o diabo gritando amigo, 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 amigo. A voz da consciência tirou o sossego, a paz e a vida dele. Não se venda, não se deixe enganar, não seja um traidor, não seja sufocado. Moisés, você tem ouro. Moisés, você tem prata. Você tem um reino. Você tem posição. Você tem futuro, Moisés. Tu vai fazer o que no deserto com aquele pobre, miserável povo que não tem nada para dar a você? Escuta, irmão. Não tem nada para dar a você. Aleluia. Glória a Deus. Você já ouviu essa expressão? Ele não tem nada para dar a você não, eu tenho. Já ouviu, não já? Se não é Deus que está falando, a obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Escute, Moisés fez uma escolha, ele preferiu, versículo 25, ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Aquilo lá era passageiro. Ele disse: não, eu vou embora daqui. Vamos para Tito 3. Estamos indo para o final. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito é depois de Timóteo. 2 Timóteo. É lá antes de Hebreus, antes de Filemão. Está por aí. Vamos lá. Eu quero que você abra para a gente ler esses versículos aqui, que são muitos. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Escute, crente, esteja pronto para toda boa obra, senão você é sufocado pelos espinhos. Não difamem a ninguém. Eu disse? Não ouvi. Vamos lá, igreja. Não difamem a ninguém. Nem sejam altercadores.
Meu Deus, eu li essa palavra, eu disse, altercadores. Eu digo, o que é isso, Jesus? Aí eu fui atrás do pai dos burros. Peguei o pai dos burros, aí estava lá. Altercadores, criadores de polêmicas, de discussões, de brigas. Pessoas que gostam de polemizar, de discutir. E a Bíblia diz, não sejam altercadores. Sejam cordatos, dando prova de toda cortesia paga com todos os homens. Pois nós também outrora, lá no passado, quando você era pecador, éramos nécios, desobedientes, desragados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícias, invejas odiosas, odiando uns aos outros. Isso quando você não era crente. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras das justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façam firme, confiantemente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evitem discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evite homens facciosos, depois de admoestá-los primeiro, segunda vez, por saber que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesmo e estão condenadas. Diga misericórdia. Escutem. Deixa eu concluir, estamos dentro do tempo. A palavra de Jesus sobre a semente que caiu entre espinhos, ela é tão forte, é tão verdadeira, é tão real hoje como foi nos dias em que ele falou este sermão. Milhares e milhares de pessoas que têm ouvido, que têm visto, que têm entendido o caminho, porque não conseguem rejeitar as coisas da vida, são chamados à sua atenção, porque os cuidados da vida, as riquezas e as coisas e os prazeres são coisas que abafam a palavra. Escute, tudo ou qualquer coisa que abafar a palavra, que tentar calar a sua voz, diga não, diga não, diga não. Não aceite, levante-se. Escute, Jesus, ele disse assim: a que caiu entre espinhos são aqueles que ouviram e no decorrer do tempo, dos dias, foram sufocadas. Aí eu pergunto, como você está? Como está a sua vida? Qual tem sido o lugar da palavra na tua vida? Disse o Senhor: não se aparte da tua boca, não se aparte da tua boca o livro, medita nele, para que você seja bem sucedido. Escute, não quer ser sufocado pelos cuidados da vida, não quer ser sufocado pelas riquezas, pelos bens materiais ou pelos prazeres da vida, medite na palavra de dia e de noite. Não permita que os espinhos lhe sufoquem. Saiba de uma coisa, vamos nos colocar de pé. Está escrito: todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Só quem ama. Então,
Todas as coisas contribuem. Se alguém está tentando te sufocar, glória a Deus. Eu tenho um remédio. Sabe qual é o remédio? É fogo. Fogo. Glória a Deus. Fogo. Essa igreja, ela nasceu no fogo. Essa igreja está sendo criada no fogo. E no fogo ela vai subir. Porque não há espinheiro, não há espinho que aguente fogo. Foi por isso que o sacerdote alimentava todos os dias com fogo o altar. E a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Vai não se apagar, não deixe o fogo se apagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe a sua vida. E que você saia daqui certo de uma coisa: que os cuidados da vida não vai te sufocar. Os prazeres da vida não vai te sufocar. Os bens, as riquezas também não vai te sufocar. Não estou fazendo apologia à pobreza, à miséria, de jeito nenhum. Não é pecado ser pobre, como não é pecado ser rico. Não é pecado ter pouco dinheiro, como não é ter muito dinheiro. É pecado ser avarento. É pecado ser avarento. Glória a Deus. É pecado colocar essas coisas acima de Deus. Glória a Deus. Querido Pai, precioso Deus, é no nome de Jesus, o teu Filho amado, que nesta noite nós rogamos por cada um dos teus filhos, por cada uma das famílias aqui presentes. Estamos certos, ó Deus, que os dias são maus e que os dias também são difíceis, mas sabemos de uma coisa, que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E eu tenho certeza de uma coisa, Senhor, que tu há de nos guardar até aquele grande dia, aquele dia em que a tua trombeta será tocada, e nós não apenas a ouviremos, mas sairemos ao teu encontro, conduzido ou levado pelo poder do teu Espírito, para estar para sempre contigo. Agora em paz leva cada um aos seus lares, em nome de Jesus Cristo.